Capítulo 2 do processo em geral, seção 1 dos atos, termos e prazos processuais. Artigo 770. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Artigo 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo. Artigo 772. Os atos e termos processuais, que devem ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Artigo 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivães. Artigo 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos nesse título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação daquela em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou de recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de instabilidade do servidor, a devolvê-la no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Artigo 775. Os prazos estabelecidos nesse título contam-se com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Parágrafo único. Os prazos que se vencerem sábado, domingo ou dia feriado terminarão no primeiro dia útil seguinte. Artigo 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivães ou secretários. Artigo 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários. Artigo 778. Os autos do processo da Justiça do Trabalho não poderão sair do cartório ou secretarias, salvo se solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. Artigo 779. As partes ou seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. Artigo 780. Os documentos junto aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando translado. Artigo 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão do despacho do juiz ou presidente. Artigo 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho.